Agora nós vamos trabalhar com o conceito da linha do tempo. A linha do tempo é extremamente importante para relatório gerencial, resumo executivo, uma abordagem simples, fácil e objetiva de como você vai apresentar o avanço do seu projeto. Para isso, eu posso simplesmente vir na aba Exibição e selecionar esta opção Linha do Tempo, ou eu posso clicar em qualquer tarefa que eu queira que seja representada na linha do tempo. Por exemplo, eu vou selecionar o marco, botão direito do mouse e vou escolher adicionar a linha do tempo. Assim, a linha do tempo ela já aparece habilitada. Eu já tenho um marco criado no meu projeto e representado também na linha do tempo. Neste caso, eu vou habilitar todos os marcos, os milestones. Para isso, eu posso identificar por aqui, no campo duração, ou pelo gráfico de Gantt. Por exemplo, aqui eu tenho um outro marco, botão direito, adicionar a linha do tempo. Normalmente, ele vem desta forma, mas eu já havia alterado para cá. Então, basta você colocar da maneira que você achar mais conveniente. Colocar outro marco, instalar instalações subterrâneas. Ele vem desta forma e assim eu faço a movimentação para o local melhor que eu ache conveniente no marco. Lembrando que ele sempre apresenta conforme a data que eu estou, ou a data do marco, do milestone. E aqui eu posso adicionar marco por marco. Perceba que eu estou indo um a um. E vem desta forma, então vou deixar aqui mesmo. E vou adicionando todos os marcos que eu achar conveniente, até o último que é o término do projeto. Está aqui. Adicionando os marcos, pode ser que eu queira também adicionar a tarefa resumo. Veja como fica interessante se eu clicar com o botão direito, adicionar a linha do tempo. Ele começa a representar melhor o meu cronograma. Eu posso também trabalhar com as questões dos pacotes de trabalho. Eu posso vir na estrutura de tópicos e organizar para que mostre o nível 1, ou se eu queira aumentar para o nível 2, e assim ele vai alterando conforme a minha necessidade. Mas eu vou deixar apenas o nível 1. E neste nível 1 da estrutura de tópicos, eu quero que seja representado aqui trabalho no local. Então vou adicionar a linha do tempo, ele representa aqui fundação, estruturas, secagem, acabamentos exteriores. Posso clicar com o botão do mouse, adicionar a linha do tempo e ele fica representando aqui. É interessante que a partir deste momento eu posso alterar, por exemplo, a cor do meu pacote de trabalho. Então nós temos os três tipos, as três cores do semáforo: verde, amarelo e vermelho. O verde, normalmente, nós utilizamos quando o projeto ele está tudo ok, está conforme o planejado. O amarelo, quando tem pontos de atenção. E o vermelho, quando tem algum atraso. E aqui eu posso representar tanto pela cor do plano de fundo, quanto pela cor da letra. Então, se aqui está vermelho, talvez se eu colocar a letra branca, ajude na melhor visualização. Então, tenho como trabalhar de várias formas. Aqui também, condições gerais. Posso colocar que ele talvez tenha iniciado de forma atrasada.
Material elétrico, vou adicionar também. O material elétrico, ele tem o início neste período, entre novembro e dezembro, então fica entre novembro até o meio de janeiro. E aqui eu posso alterar a cor de fundo também do meu cronograma. Aqui eu tenho uma visão rápida de avanço do meu projeto. Na linha 0, talvez se meu projeto esteja conforme o planejado, eu posso deixar em verde. Se ele está com pontos de atenção, ele pode ter chego a 5 ou 10% acima do custo, acima do prazo, dependendo do seu planejamento. Eu posso alterar aqui e deixar como amarelo ou deixar como vermelho caso ultrapasse 5 ou 10% conforme a política da minha empresa. Tendo este conceito, eu posso trabalhar também em questão de cores aqui nos marcos. Se o marco ele foi entregue conforme o planejado, eu coloco aqui como verde. Se ele teve algum ponto de atenção, posso colocar como amarelo. Se ele atrasou, eu posso deixar como vermelho. E assim por diante. Aqui eu trabalho conforme a minha necessidade. O que eu quero mostrar para você também é que durante a criação eu fui de 1 a 1 marco, de 1 a 1 milestone. E dessa forma acaba sendo até um pouco trabalhoso. Perceba que na aba Formato ele apresenta as informações, as funções tradicionais. Mas no momento que eu clico na linha do tempo, ele muda para todas as funcionalidades da linha do tempo. Então, se eu quero uma linha do tempo detalhada, eu deixo dessa forma. Caso contrário, ele fica somente uma linha com as cores mencionando o meu projeto. Normalmente, nós trabalhamos com a linha do tempo detalhada, onde tem os pacotes de trabalho e aqui os marcos. Eu poderia colocar também tarefas na linha do tempo. Só que se eu colocar essas tarefas, ela vai ficar desta forma e não vai agregar muito na sua explicação. Então, eu vou remover da linha do tempo somente clicando aqui. Eu posso alterar o formato da data e também ocultar datas das tarefas, data de hoje, escala de tempo. Tarefas sobrepostas. Aqui não fica muito interessante eu deixar essa opção marcada, ou melhor, desmarcada. A questão também de panorâmica e zoom. Quando eu penso na questão de zoom e panorâmica, perceba que no gráfico de Gantt eu vou mover um pouquinho para o lado direito e esquerdo. E aqui ele representa tanto o gráfico de Gantt quanto a linha do tempo. Então, para que eu identifique os dois, para que eu veja os dois simultaneamente, eu tenho que jogar o zoom para a esquerda e assim ter a visão completa tanto da linha do tempo quanto do meu gráfico de Gantt. Sendo assim, esta é a definição de panorâmica e zoom. Aqui, linha do texto, eu posso aumentar. Eu fui 1 a 1 em questão dos marcos e também dos pacotes de trabalho. Mas olha que interessante, eu poderia vir em tarefas existentes e já fazer de uma forma muito mais prática. Selecionando por aqui. Neste caso, eu vou tirar condições gerais, que é esta, só para que você veja que tanto de 1 a 1 quanto em tarefas existentes, basta eu clicar aqui e ele já traz para mim essa informação. Aqui eu posso criar uma tarefa simples ou eu posso criar uma tarefa de texto explicativo. Por exemplo, vou clicar nessa tarefa e vou colocar o nome Concepção do projeto. E esta concepção ela leva
30 dias do início do projeto, ele tem 30 dias para concepção. Ou, no caso, se a gente for levar em consideração o grupo de processos de iniciação, eu posso estabelecer um prazo, conforme aqui, concepção do projeto. Eu tenho 30 dias deste período início até aqui, um pouquinho depois de agosto. Então, isto é o texto explicativo. Eu posso criar ou simplesmente eu posso selecionar um pacote de trabalho e clicar nesta opção Exibir como texto explicativo. Clico nele e ele representa aqui texto explicativo. Tanto posso colocar na parte superior ou na parte inferior. Eu posso remover também da linha do tempo. E algo extremamente importante, eu não sei se você já teve essa experiência de algum executivo, diretor, patrocinador bater nas suas costas e pedir um relatório para daqui a 30 minutos. Caso isso aconteça, hoje você já pode clicar em copiar a linha do tempo e avisar se o patrocinador ele quer receber essas informações por e-mail ou para uma apresentação em um PowerPoint ou numa tela inteira. Então você tem essas três opções, tanto enviar por e-mail ou já por uma apresentação direta ou por editor de imagem. Tanto você pode enviar por aqui ou clicando com o botão direito do mouse, escolhendo copiar linha do tempo para essas três opções. A linha do tempo ela pode ser exibida tanto por aqui quanto se eu for na aba Tarefa e escolher a opção Linha do Tempo. Essa exibição ela só vai representar a linha do tempo. E aqui eu posso trabalhar de uma forma mais prática, ao invés de ter as duas exibições, a linha do tempo e a área de conteúdo das tarefas. Sendo assim, eu te convido a fazer o laboratório 6 trabalhando com a linha do tempo.